Vamos falar de suicídio? Será que tem como prevenir? Eu queria compartilhar com você a experiência que temos tido na prevenção, evitar que muitos pacientes se suicidem e em conversas profundas com nossos amigos psiquiatras. Vamos falar de alguns mitos e verdades sobre suicídio. Por exemplo, existe um gene sobre depressão? Existe a comprovação científica de que a pessoa tem uma tendência genética à depressão? Não foi encontrado esse gene. Geralmente é um ambiente que leva a pessoa a ter pensamentos suicidas. Mas vamos falar antes, o que é o suicídio? O que está acontecendo? Nós estamos preocupados porque tem havido um aumento mundial sobre os casos de suicídio. É uma necessidade urgente de fazer programas contra o suicídio, para prevenção desse suicídio. Mas muitos desses programas não estão funcionando. Então, você e eu, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte. Outra questão para a gente saber se é mito ou verdade. Um evento traumático pode empurrar a pessoa para o suicídio? Pode. Mas ela tem que estar antes já predisposta, digamos, na beira do abismo. Esses ambientes, esses pensamentos tóxicos estão consumindo a pessoa. E quando vem a ideia do suicídio, ela se sensibiliza, elas têm um empurrão, ela tem uma maior facilidade de acontecer diante de um trauma, diante de alguma coisa que tira a pessoa do controle. O que se mata não avisa. É um mito ou uma verdade? É um mito. Quem se mata avisa. Avisa de diversas formas, de diversas maneiras, com bilhetes, com queixas, com atitudes, com comportamentos, com o semblante. E nós temos que estar prontos para ouvir essa pessoa, ouvir esse apelo, ouvir esse choro da pessoa. Porque quem avisa que está mal é porque não quer se matar. Essa pessoa só não está suportando essa angústia e ela quer cessar a angústia. Por isso que ela pensa em morte. Por isso que os pensamentos suicidas chegam. Não porque ela de fato queira acabar com a vida. Se ela tiver uma outra opção para ver a sua vida florescendo, se ela tiver um acolhimento, se ela tiver alguém que lhe mostre uma saída, ela não vai mais querer ter essa saída, o suicídio. Isso que o Dr. Jorge Parpatian, amigão nosso, doutor, ele é um psiquiatra famoso no Uruguai, é um psiquiatra de extrema prevenção, tem ajudado muitos, milhares de pacientes a sair das tendências suicidas. Outra coisa que todo mundo fala, essa pessoa não queria se matar, tomou um veneninho de nada, se quisesse pulava da ponte. É aquela mesma história. Isto é um mito. A pessoa vai tentando progressivamente, com ações menores, com ações maiores, com ações definitivas. Por quê? Porque, na verdade, ela só quer acabar com a dor. Ela não quer a morte. Ela quer a vida, mas ela quer uma vida melhor do que aquela que ela não está conseguindo suportar nesse momento. Então, o nosso cuidado dessa pessoa, a nossa atenção, ouvir primeiramente, acolher, trazer para perto. Muitas vezes medicar, sim, mas vai muito além da medicação. Nós temos que ensinar essa pessoa a ter um norte, encontrar-se com o fortalecimento da espiritualidade, conexão com Deus, trazer a pessoa a reconexão com a família, a curar traumas, a transformar esse modus operandi completamente tóxico e negativo da sua família ou do meio onde ela se move. Agora vamos falar um pouquinho das características que levam a pessoa, que aparecem comumente nessa pessoa que está tentando o suicídio. As características comuns são, em primeiro lugar, a pessoa tem uma crise de identidade gigante. A pessoa tem, ou ela não foi bem quista na hora do seu nascimento, ou a família é disfuncional, e muitas vezes isso se repete por gerações, ou ela começa a ter pensamentos negativos e vai alimentando esses pensamentos negativos porque ela nunca viu o outro lado. Ela não sabe o que é viver bem, o que é viver equilibrado, o que é ter família, o que é ser amado, o que é ter um pertencimento a um grupo, a uma família. Então, ela só conhece essa parte negativa e essa parte tóxica e ela fica só patinando nesse estado. E aí, ela tem que receber a visão do outro lado. Ou seja, é como a mulher estéril, que é acolhida e fala, vem me ajudar a cuidar do meu filho. Eu vou reparti-lo com você.
Na hora que a gente traz essa pessoa para perto e fala assim, olha, você quer ver como a tua vida pode ser? Os grupos preventivos disso, nós temos visto o grupo da Joy Brasil, prevenção de suicídio em adolescente, prevenção de doenças mentais, prevenção de compulsão por drogas e por sexo virtual ou outras formas de vícios que esses adolescentes têm, eles vão se sentindo acolhidos. Muitos deles são de favelas, de situações muito complicadas, de alto risco social, e eles são acolhidos e convivem ricos e pobres numa posição de igualdade em prol do esporte, de fortalecimento de laços de amizade e de atenção à espiritualidade. Eles ganham pais, mães e amigos, irmãos lá dentro e tem uma ação muito preventiva contra o suicídio. Meus filhos fizeram parte disso e a gente ama. E é uma coisa que a gente indica demais para os nossos pacientes. Além da Joy Brasil, nós também temos indicado bastante a Mater Fonte, grupos de artesanato, grupos de mães, grupos de comunidade de bairro, grupos de futebol de rua que tem sumido e nós precisamos que retornem, grupo de teatro nos bosques e nas praças. Tudo isso vem a ser proteção para o suicídio. Também quero que você se fortaleça com o seu vizinho. Fala bom dia, fala boa tarde, fala boa noite no elevador. Começa a criar conexões pequenas, sociais, que são protetoras contra todas essas questões da saúde mental que estão puxando a pessoa para a solidão, para a tristeza. Nós somos seres sociais e para promover saúde, nós temos que promover vínculos sociais fortes. Uma outra questão que costuma se repetir é a pessoa que ouviu desde criança, você não presta, você nasceu mesmo para sarjeta, você é X, Y, Z, rótulos que a criança recebe, todos negativos, todos de coisas pejorativas, todos de coisas que o puxam para baixo. Pessoas que têm tendências suicidas, elas têm esses pensamentos com a pessoa agressora, falando e repetindo no ouvido dela constantemente essas frases extremamente tóxicas, extremamente negativas e de distorção da identidade da criança, do adolescente e do jovem. Portanto, como é que a gente adressa isso? A gente começa a dizer novas verdades, uma verdade positiva, uma meta onde essa pessoa pode chegar. Sabe essa história, diga o fraco, eu sou forte? É a mesma coisa. Quando você tem uma razão de viver, você encontra um grupo, isso acontece muito em grupos que fortalecem a espiritualidade, grupos de igreja, grupos de artesanato, grupos de bairro, grupos de mães, uns acolhem os outros com um bem comum, com um propósito comum e um vai ajudando o outro. Isso é extremamente positivo e nós falamos para a pessoa, esquece esses rótulos, você vai ganhar novos nomes, novos rótulos do bem. E os psiquiatras falam muito disso. Os nossos amigos dão várias experiências. Eu gosto muito do exemplo do Dr. Marcos Romano, um psiquiatra brasileiro que fala bastante da identidade, da estrutura familiar. Também nós conversamos bastante com o Dr. Tabajara, que fala muito dessa questão de tirar a pessoa do meio negativo e lhe dar um futuro, um suporte, um ambiente onde ela possa encontrar laços, fortalecer laços e começar a galgar uma nova realidade para sair dessa angústia e dessa propensão ao suicídio. Uma outra coisa que nós temos visto bastante é a confusão na identidade sexual. A identidade sexual é a primeira identidade que o neném recebe. Antigamente nem tinha ultrassom, era o médico, né? Dava as palmadinhas e falava assim, é uma menina, é um menino. Então a identidade sexual é tão importante para o ser humano que ela não pode ter confusão. Quando nós vemos confusão nesse aspecto, nós criamos doença mental, nós criamos insegurança, nós criamos portas abertas para diversas disfunções, inclusive tentativas de suicídio muito mais altas em pessoas que têm esse tipo de dúvida, esse tipo de confusão na sua identidade sexual. O que nós podemos fazer a respeito? Diferenciar do que é patológico, aquilo que é somente uma ideologia. E você e eu nos somarmos como fatores transformadores da sociedade para tirar as nossas crianças, tirar os nossos adolescentes
desse abismo que se apresenta diante de nós, gerando confusão na identidade sexual. Nós precisamos nos posicionar e dizermos que na medicina, na psicologia, a identidade sexual, ela é importante, ela é muito precoce. Tem uma amiga amada que foi fazer doutorado em disforia de gênero na Alemanha, e ela, a doutora Julieta Cucciaro, ela tem tido um avalanche de meninas absolutamente saudáveis querendo tirar o útero e precisando do atestado, né, do psiquiatra de que ela realmente está com sanidade mental e que ela deve tirar o útero. E nós, como ginecologistas, tirarmos um útero sadio, dizendo que é por conta de uma ideologia, isso nos dói profundamente. Nós somos treinados para preservar vidas, preservar órgãos, restaurar a saúde das pessoas. Como assim tirar um útero sadio, tirar uma mama sadia? Isso chega a matar uma parte de nós, roubar a nossa alegria de promover saúde, de restaurar a saúde. Então, nós temos que diferenciar o que é patológico e do que é ideologia. Outra característica muito comum é quando a pessoa não se sente parte, ela não pertence. Nós temos um aumento da tela virtual em relação à vida real. E isso faz com que as pessoas se conectem com outros amigos do outro lado do mundo, pessoas que não convivem, que não conhecem, mas é ali onde tem algum senso de identidade. E o pertencimento da família, do grupo, da comunidade está tão empobrecido que a pessoa se sente absolutamente só, se sente absolutamente inadequada, sem encaixe, e ela começa a ter pensamentos suicidas. Nesse sentido, nós temos que fazer a prevenção para realmente diminuir o mundo virtual e aumentar a conexão social, conexão com a natureza, conexão com outras crianças, com outros adolescentes, com outros jovens, com outros adultos. É muito importante a gente ter o convívio de diversas gerações, porque os velhos são o norte da sociedade. Uma criancinha se sente profundamente amparada quando tem um velho, ele estende a mão, que faz uma fada na cabeça, que lhe dá um colo para poder fazer um carinho naquele cabelo e dizer: filho, te amo, netinho, né? Quantas avós não precisam adotar um monte de crianças que estão órfãos? E quantos órfãos de vô e de vó não precisam adotar esses adultos que estão sofrendo com solidão? Nós temos que fazer a conexão, porque mesmo que você não tenha família próxima, você pode se transformar num fator de cura, num avô, numa avó de uma criança sem vô e sem vó. E a criança tem que ter, a criança, o adolescente, o jovem, tem que ter a proatividade, desde que tenha consciência para isso, de buscar um ombro amigo, de buscar alguém que lhe dê norte, de buscar alguém que o afague, de buscar alguém com quem possa conversar e receber esse carinho, essa segurança que os adultos, que os velhos dão para a criança e para o adolescente, principalmente para o jovem. No curso Manual do Corpo, que está gratuito no nosso site, tem a metáfora dos elefantes brancos. Dá uma olhada. Nós tínhamos esse curso pago na internet, mas nós disponibilizamos curso Manual do Corpo para uma Vida Saudável, para que você comece a criar hábitos pequenos e saudáveis que vão transformar muita coisa na sua percepção do cuidado desse prédio biológico que nós dizemos que você é ser humano integral e de como fechar a porta para muitas doenças. E lá, essa parábola dos elefantes brancos tem tudo a ver como você pode se equilibrar e como você pode ser um fator de equilíbrio para alguém, seja a idade que você tem, a idade que você tenha. E outra coisa muito importante são as drogas. Nós estamos numa tendência crescente de legalização da maconha, de legalização de diversos entorpecentes, como sendo absolutamente recreativos. Eles não são recreativos. Eles têm lesado, sim, cérebro. Eles têm lesado, sim, expectativa de sonhos, a produtividade da criança e adolescente. Eles têm afetado o estudo, têm afetado a memória, têm afetado o aprendizado, têm afetado o sonho com o futuro, têm afetado a capacidade de formar as famílias e, principalmente, para o mundo que nós vivemos, a capacidade de trabalho.
As crianças e os adolescentes, desde muito precocemente, estão sendo escancaradamente oferecidos para droga X, droga Y, festas, lugares até em família, bairros. Em toda esquina tem alguém oferecendo algo muito legal. E num primeiro momento é só recreativo, mas o vício tem aumentado. E esse vício dá, sim, problemas sérios na saúde mental. Nós temos conversado, não é com um, com dois, mas com dezenas de psiquiatras. Como isso tem afetado nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. E as clínicas de saúde mental, que na verdade são clínicas de doença mental, são o tipo de clínica que mais aumenta no Brasil. E nos lugares que já foi legalizada a droga e entorpecente, essas clínicas não dão vazão, elas continuam se multiplicando. E nós temos que fazer um acordo entre eu e você para nós promovermos a saúde do indivíduo e da comunidade. E para promover, para preservar e para restaurar essa saúde, nós temos que avisar, nós temos que nos posicionar sobre várias questões que empurram a sociedade à doença mental. Nós temos visto isso e só o fato da gente afastar as crianças, afastar os adolescentes, afastar os jovens dessa exposição já ajuda. Outros parâmetros e outras ferramentas que nós podemos fazer, nós temos trabalhado muito para promover encontros, para promover exercício físico, campeonatos, tantas coisas que trazem a criança, adolescente para a fuga desses fatores de risco para o suicídio. Mas tem uma coisa que é prática, que nós deixamos acessível no site. É um curso de neurotransmissores. É o curso de modificar a química cerebral do seu adolescente, da sua família, com pequenas ações, como um abraço, como gargalhada, como passear na natureza. Você modula os neurotransmissores, você ensina a pessoa qual que é a química que está predominante, se for a química da guerra, se for a química da luta, excesso de adrenalina e cortisol, e você modula isso com pequenas ações, como uma gargalhada, como um abraço de 40 segundos. Então, o curso nós fizemos com a finalidade de ajudar as pessoas a ter equilíbrio mental. E um curso mais profundo, quando a pessoa diz assim, eu não dou conta, esses neurotransmissores não me dão o propósito, não me dão o senso de pertencimento, e não entendo para que estou fazendo isso, eu vou fazer um abraço quando nem sinto amor pela pessoa, aí a gente precisa de uma coisa mais profunda, aí a gente precisa fortalecer essa espiritualidade, você precisa conhecer alguém que tem essa referência, que tem uma espiritualidade forte, que tem uma conexão profunda com o Criador, e você pode chegar perto e pedir ajuda. Ou, se você não tiver ainda essa pessoa, nós também disponibilizamos o curso de meditação milenar, que é o resultado dos meus estudos de doutorado em espiritualidade e saúde no curso de teologia. O que ele faz? Ele ensina você a baixar o ritmo, se conectar com a fonte, respirar fundo e ter um momento mágico, criar um jardim secreto, fazer a pessoa se conectar com essa fonte infinita do amor, aprender a liberar perdão, aprender a incorporar a paz e senti-la. E nesses minutos, nesses 12 minutos diários, a pessoa vai tendo força através dessas virtudes espirituais para acessar pensamentos tóxicos, para transformar o seu modo de ver o mundo, para escolher qual que é a crença que quer seguir e não ser vítima de todas essas crenças prejudiciais, de todos esses pensamentos tóxicos. Nós temos tido muita alegria de ver os resultados que os pacientes têm tido nessa transformação. Muitas vezes começam sozinhos no curso de meditação milenar, mas vão ampliando horizontes, vão criando amizades com o vizinho do prédio que antes nem conversava, com a vozinha. Tem uma paciente que adotou a faxineira do prédio e todo dia vai lá e fala, vamos fazer uma oração? Ou quero um abraço longo, apertado, que é um fator de cura para as duas que estavam sozinhas. Tanto a faxineira que só é vista como quem trabalha no prédio, como essa moça que morava sozinha e que não tinha nenhuma avó. Então essas parcerias, essas conexões sociais fazem a pessoa se fortalecer e ter uma estrutura que previne e faz a pessoa se afastar do suicídio, previne o suicídio.
Isso nós temos visto na experiência com os nossos pacientes e nós temos conversado com muitas pessoas que têm ajudado pacientes de risco. Se você quiser saber nomes, as pessoas que estão conectadas de uma forma ou de outra, nós como profissionais da saúde mental, psiquiatras, psicólogos, eu vou te passar alguns nomes aqui na estrutura do vídeo e são pessoas que têm realmente trabalhado perto de nós e têm ajudado milhares de pacientes a evitar o suicídio. E muito melhor que isso, a aprender a viver uma vida mais plena. Vem com a gente.